Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre extinções. Estão vendo minha tela, apresentação? Sim. Tá. Ok. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Dúvidas, vão me interrompendo, vão escrevendo no chat, vão falando, tá? A gente vai conversando quanto isso. Beleza, gente, ó, extinções. Então hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre as principais ameaças. A ideia do cronograma, na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre cada tipo de ameaça. Então, fragmentação, perda de hábitat, poluição, invasões. Como que essas ações antrópicas, principalmente ações antrópicas, levam a um nível de ameaça sobre as espécies, sobre a biodiversidade. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é extinção. Como que se dá, em termos ecológicos e evolutivos, esse entendimento da extinção. Tá? Então, a primeira aula a gente falou um pouquinho sobre biodiversidade. A gente falou biodiversidade a nível de comunidade, a nível de gene, ecossistema. Então, deu para entender que biodiversidade compreende, de forma geral, heterogeneidade, variação, variedade em organismos, em cromossomos, genes, né, em serviços ecossistêmicos, tudo bem? E a importância da manutenção da biodiversidade para os biomas, para os ecossistemas de forma geral. Então, para a gente entender as extinções, a gente já comentou as diferenças entre os tipos de extinção, né? A gente falou de extinção local. Então, o termo extinção, vamos lá, é quando determinado organismo ou espécie deixa de existir. Tá? A gente determina uma espécie como extinta quando essa espécie, quando nenhum indivíduo dessa espécie está vivo no mundo. Por exemplo, os dinossauros, o Tiranossauro Rex, por exemplo, né? Não vamos falar em questão de linhagens evolutivas. Então, extinto, desapareceu, sumiu, não existe mais. Nenhum organismo vivo. Tá? Aí os termos que diferenciam um pouco extinção. Extinto na natureza. A gente encontra organismos vivos, só que eles estão em cativeiro ou em situações controladas. Tá? Determinada espécie de planta, vamos mudar um pouco o exemplo hoje, falar de planta. Pau-brasil, vamos supor que o pau-brasil não é encontrado mais no seu ambiente natural na Mata Atlântica. Só que ele está, a gente pode encontrar ele em cultivos de pau-brasil, em plantações, em viveiros de muda. Então, essas situações controladas, a gente ainda entende que a espécie está extinta na natureza. Ah, mas tem uma plantação gigantesca de pau-brasil, ou plantações gigantescas. Se essa espécie não tem a capacidade de se reproduzir por conta, naturalmente, e aumentar sua população fora desses ambientes protegidos, seja uma fazenda, um cultivo, um parque, um viveiro ou em cativeiro, está extinto na natureza. Ok? Esse é o caso de alguns rinocerontes. O rinoceronte negro, por exemplo, que alguns exemplares são encontrados em santuários específicos. Tá? Não são nem, além de zoológicos, né, em santuários, mas por serem locais relativamente pequenos, controlados, ele é tido como ecologicamente extinto. Quer dizer, extinto na natureza. E aí, o ecologicamente extinto tem uma diferença quando
essa espécie não desenvolve mais o papel dela. Por exemplo, no livro do Prima do Rodrigues, ele dá o exemplo da ariranha, né? Então, o número de indivíduos é tão pequeno, a densidade é tão baixa na natureza, que o controle que esse organismo faz por ser um predador, esse efeito é tão baixo, é tão pequeno, que é como se ele inexistisse. Então, o papel ecológico dele, o nicho que ele ocorre, está praticamente livre, vago, em determinados ambientes. Tudo bem? Ok, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso na última aula, a gente está retomando e aprofundando um pouco. Funcionalmente extinto, sim, Alana. Ecologicamente ou funcionalmente extinto, basicamente tem o mesmo sentido. Tá? Essa espécie não desenvolve o seu papel. Não, por exemplo, a gente pode ver em ecologia de comunidades diversidade taxonômica e diversidade funcional. Então, está extinto funcionalmente quer dizer que essa espécie, esse conjunto de espécies não atua, não desenvolve seu papel dentro dessa diversidade funcional. Tá? Pode ser um predador de topo, um detritívoro, um decompositor. Tá? E esses dois termos geralmente estão associados. O ecologicamente extinto e localmente extinto. Tá? Localmente extinto, populações locais que desaparecem. Então, uma coisa acaba levando a outra. Baixa baixa densidade populacional leva a extinções locais de populações. Então, um passo antes da extinção local ou da extinção de determinada população, a gente teria a ecologicamente extinta. Certo? Tudo bem? Esses termos estão relativamente bem diferenciados para vocês? Extinção de populações, extinção de forma geral, né? Extinção da natureza, extinção de populações ou extinção funcional, tá? Beleza. Então, extinção ou como que a gente começa a pensar em estimar a taxa de extinção? Em ecologia da conservação, mais importante até do que saber quantas espécies estão extintas é a gente entender ou prever quanto tempo leva para uma espécie ser extinta. Tá? Aquelas que já foram extintas, infelizmente, não tem muito o que fazer. O que a gente consegue manejar, proteger, atuar de forma mais enfática, né, dirigir esforços e recursos, são para aquelas espécies que estão ameaçadas. Então, se uma espécie está ameaçada, a gente consegue prever em quanto tempo essa espécie vai ser extinta. Certo? Então, acaba sendo meio triste, mas o trabalho de um biólogo da conservação, ou de quem atua em conservação, é prorrogar o tempo de extinção dessa espécie. Tá? A gente pode estar falando em questão de meses, anos, décadas ou séculos. Tá? Então, toda espécie tem uma chance de ser extinta, certo? Apesar de, sei lá, as baratas, que é difícil a gente imaginar extinção de barata, né? Que ocorre em todo lugar, tem uma populações muito populosas, espalhadas no mundo todo. É uma espécie que pode ser extinta a qualquer momento, tá? Momento breve? Creio que não. Meses, séculos, milênios, milhões de anos? Ok, então não é uma espécie que a gente tem que se preocupar, entre aspas,
de imediato, né? Aquela ideia que a gente falou na aula passada, direcionar recurso e esforços, tá? Direcionar recurso e esforço para espécies que estão mais ameaçadas. Então, espécies que têm o risco de se tornarem extintas num prazo menor, ok? E aí a gente tem que entender, a gente tem que saber tempo e chance, uma estimativa, uma porcentagem, uma categoria. Daí que entram as categorias de ameaça, tudo bem? Esses fatores, né, o que leva a gente a categorizar uma espécie em pouco ameaçada, vulnerável, criticamente ameaçada, extinta na natureza ou extinta, se dá com base em vários critérios. Então, novamente, estou falando categorias e critérios. Os critérios são os processos, os pontos que a gente vai estudar dessas populações e dessas espécies. As categorias seriam, então a gente tem critério que leva a gente a estabelecer categorias. Então as categorias são as classes, são as caixinhas que a gente encaixa cada espécie. Tá? Os critérios estão relacionados à área de ocorrência, se essa área de ocorrência está sob forte degradação antrópica, qual que é o nível de degradação, fragmentação, se essa espécie ainda é viável, qual que é o número populacional, a heterogeneidade genômica. Então, os critérios levam em conta todos esses fatores, tá? E eles estão sempre sendo atualizados e revistos, tudo bem? E a gente já comentou na última aula também, bem superficialmente. A gente pode usar critérios diferentes para categorizar uma mesma espécie, tá? Então, vamos supor aqui, pau-brasil. Utilizando o critério de distribuição, área de ocorrência, densidade populacional, a gente pode categorizar ela em pouco preocupante. Tudo bem? Então, utilizando um conjunto de critérios, caiu numa categoria que é pouco preocupante. E a gente vai ver que o pouco preocupante é LC. Tá? Os termos são todos derivados do inglês, tá, gente? Então, seria de less concerned. Então, mesmo que a gente traduza a categoria, o termo, a sigla, é em inglês que a gente usa. Tá? Então, vamos lá. Se a gente categorizou ele como pouco preocupante de acordo com alguns critérios, mas vendo o critério temporal do quanto que a densidade populacional há 10 anos, 50 anos atrás e atualmente, a gente vê uma tendência clara em diminuir a população. Opa, tem um critério que fala populações com densidade populacional reduzida ou reduzindo rapidamente tem que ser categorizados como muito preocupantes, por exemplo, ou criticamente em perigo. Então, o pau-brasil, ao invés de ser pouco preocupante, entra como criticamente em perigo. A gente sempre vai categorizar de acordo com o maior nível de ameaça. Tá? Então, em decorrência disso, os trabalhos, publicações são utilizadas, o ICMBio estava fazendo assim, encontros com especialistas de cada área. Então, eu já compartilhei lá no Drive também. Livro vermelho dos anfíbios, dos peixes, dos invertebrados. Tá? O que fazem?
pesquisadores de diversos grupos taxonômicos se reúnem e discutem categoria de classificação de ameaça de cada espécie. E aí o ICMBio publica esses livros. Tá? Então, se a gente for lá no site da IUCN e quiser conferir determinado nível de ameaça de uma espécie, vai estar lá e vai ter a referência, baseado em que trabalho. Ok? Então, os botânicos se reuniram em 2018 e falaram que o pau-brasil é pouco ameaçado. Opa, vamos ver quais os critérios que eles utilizaram. Eu estou desenvolvendo um novo trabalho agora com o pau-brasil. Eu quero rever o critério de classificação. Vamos estudar os critérios anteriores, ver se, de acordo com novos dados de herbário, de ocorrência, distribuição, se a gente encaixa ele numa categoria nova. Estabelecemos uma categoria nova, a gente publica esse trabalho e isso deve ser atualizado na IUCN em breve. Tá? Essa é uma forma assim, bem rápida de como a gente consegue categorizar e entender alguns critérios. Ok? Confuso, gente? Ou tá... Vamos interrompendo, viu? Porque eu vou falando e se ninguém fala nada, eu vou dando continuidade. Certo? Então, essa parte de análise de critério e categorias, vocês vão começar a estudar nesse manualzinho, nessas instruções do ICMBio. Tá? Tá muito pesada a conexão para vocês? Prefere que eu siga com a câmera desligada? Eu vi que a Lana caiu algumas vezes. Tá. Bom, então, enquanto vocês não cansam de mim, eu vou deixar ligado aqui. Beleza, então, extinções. O trabalho, então, de forma geral, de quem trabalha com conservação, né, os objetivos é prorrogar o quanto for possível a extinção de determinada espécie ou de determinadas espécies. Tá? Por que a gente diz isso? Porque as extinções, elas ocorrem de forma natural. Todo mundo já ouviu falar das extinções em massa, né? Cai um meteoro, muda o clima da Terra, acabaram os dinossauros. Tectônica de placas, mudanças nas correntes marítmicas, isso gera mudanças no clima, extinção dos grandes mamíferos, tá? Da megafauna. Associado também com o espalhamento do homem pela Terra. Né? Ok, a gente vai falar de extinção em massa também, mas de forma geral, a gente tem as extinções naturais, elas podem ocorrer de forma o que a gente chama de extinção de massa, tá? Num curto período de tempo, diversos táxons serem extintos ao mesmo tempo, e extinções de fundo. Extinção de fundo é aquela extinção que ocorre por diversos motivos. Por exemplo, uma espécie é competidora de outra, evolutivamente o melhor competidor se estabelece nesse ambiente, elimina aquela espécie que não conseguiu se adaptar às mudanças, por exemplo. Tá? Essa é uma extinção de fundo. Então, as extinções antrópicas são aquelas que a gente acentua a velocidade das extinções que ocorrem naturalmente.
ou baseado nas extinções de fundo, tá? Porque os eventos de extinção em massa, para quem já fez paleonto, evolução, vocês viram lá quantos eventos de extinção em massa a gente já presenciou na Terra? Quantos eventos? Alguém? As extinções em massa, elas são importantes, quer dizer, elas são um indicativo importante para diferenciação dos tempos geológicos. Tá? A gente estabelece, gente que eu digo, os estudos estabeleceram a mudança de paleozoico para o mesozoico a partir de uma extinção em massa. Tá? Então, as eras são estabelecidas de acordo com essas mudanças drásticas da composição da fauna, da biodiversidade de forma geral. Tá? Então, quando tem essas mudanças drásticas em um período de tempo relativamente curto, a gente fala que ocorreu uma extinção em massa. Tá? 5 eventos conhecidos, de grande porte, de grande escala. Agora, não sei se é um mito ou se é algo que vocês têm como verdade. Extinção em massa, a gente pensa assim: caiu um meteoro, ano que vem morreu todo mundo. Então, não é bem assim que acontece. Uma extinção em massa, eventos de mudanças climáticas rápidas ou alguma catástrofe natural, levam milhares, milhões de anos também. Tá? Então, essas mudanças, apesar de a gente chamar uma extinção em massa, levaram milhares de anos para ocorrer, para ter essa mudança na composição da diversidade. Tá? Não é hoje tá tudo ok, caiu um meteoro, amanhã não existe mais dinossauro na Terra. Processo que levou algumas centenas e milhares de anos, tudo bem? E isso é estabelecido no registro fóssil. Tá? Então, extinção de fundo, extinção em massa. Seriam as extinções naturais. Tá? O que a gente tem hoje de diversidade conhecida em número de espécies representa cerca de 2% de toda a diversidade que já ocorreu na face da Terra. Tá? São conhecidas entre 1.400.000 a 1.800.000 espécies. 2 milhões, mais ou menos, tá? É um número de consenso. Previsões, estudos mais otimistas falam em 10 milhões de espécies ou até mais. É difícil a gente estabelecer esses números. Tá? Pelo registro fóssil e pelo que a gente tem atualmente, acredita-se que a maior diversidade na Terra foi registrada cerca de 30 mil anos atrás. Tá? 30 mil anos atrás por quê? Grande parte das espécies atuais já ocorriam há 30 mil anos. Tá? Entretanto, nesse período de 30, 50 mil, né, a 10 mil anos, a gente teve a última era glacial, certo? E essa última era glacial levou à extinção da megafauna de mamíferos, aves, de uma diversidade relativamente grande de espécies. Então, associação, finalização da última era glacial coincidindo com migração humana. Então, o homem começou a ocupar e colonizar os continentes. Então, a coincidência, a sobreposição desses dois eventos faz com que hoje a gente tenha uma diversidade menor do que a gente teve há 30 mil anos. Ok? Considerando principalmente a extinção da megafauna de mamíferos,
aves de grande porte, aves não voadoras, entre outros. Tá? Então, um exemplo bem conhecido, bem comum, é a megafauna da Austrália e da América, né? Onde se tem que 74 a 86% da megafauna conhecida desses continentes foi extinto após a colonização humana. Tá? E aí, não é só a colonização humana, mas coincidindo com a finalização da última era glacial. Por que que essas mudanças climáticas são tão importantes? Não é só porque antes era mais frio e ficou menos frio. O que que isso altera em relação aos biomas, por exemplo? O que que vocês podem me falar? Professor, tem a ver com os serviços ecológicos, serviços ecossistêmicos que essa espécie presta para o bioma poder ter sua subsistência, tá, para existir o bioma? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Mais ou menos, mas a pergunta é por que que essas mudanças climáticas, essas mudanças, por exemplo, eu estou dando exemplo, estou falando da última era glacial, tá? A última era glacial, finalizada há mais ou menos 10 mil anos, possibilitou, quer dizer, levou a uma mudança na configuração dos biomas, tá? Então, o que está relacionando a mudança climática com a extinção de uma grande quantidade de espécies? Qual que é a relação? Mudança climática, extinção. Basicamente, essa é a relação que eu quero entender. Por que Eu que entendo. a megafauna deixou de existir em decorrência dessas mudanças climáticas? Podem falar. Eu entendo que, nesse caso, as mudanças climáticas vão alterar o hábitat onde o animal está, o organismo está. E com isso, com essa alteração muito rápida, normalmente, né? Muito rápida ou até um pouco mais lenta, como você falou, mas de uma forma que esse animal não consiga mais sobreviver naquele ambiente, ele acaba sendo levado à extinção. Então, eu acho que está muito ligado a essa coisa das alterações que as mudanças climáticas fazem no hábitat, né? No caso, por exemplo, dos ambientes principais, a gente tem um exemplo disso, de que a acidificação dos oceanos, né, faz com que os corais percam as zooxantelas e os corais vão ou branqueando em um nível muito forte, ao ponto de que eles já não conseguem mais sobreviver, ou eles ficam ali branqueados por muito tempo e depois voltam a se recompor, né? E aí isso altera toda a fauna e todos os outros organismos que estão naquele ambiente. Então eu acho que está muito ligado a essas alterações no hábitat do animal que acabam alterando também modificando o nicho ao ponto de que esse bicho não Aham. consiga mais sobreviver. Sim, é bem por aí mesmo, Alana. Tá? Então, quando a gente fala mudança climática, essas mudanças, finalização de uma era glacial, mudança climática atual também, por exemplo, a gente tá falando de uma série de alterações. Tá? Não é que era mais frio e ficou mais quente. Quer dizer, não é só isso. Tá? Essas mudanças climáticas levam a uma mudança no nível dos oceanos. Pela, por exemplo, numa era glacial a gente tem uma quantidade maior de gelo, de água acumulada nos calotos polares. Então, a água dos oceanos e grande parte da água da atmosfera
está presa na forma de gelo. Então, o nível dos oceanos diminui. Tá? Além disso, durante as eras glaciais, tem uma tendência dos ambientes serem mais secos. Tá? Então, diminui chuva, ambientes tropicais, florestas tropicais diminuem a sua extensão, né? Tem uma quantidade, um domínio das formações florestais, das formações abertas, do tipo savana, campos, né? Então, a gente associa a presença dos grandes mamíferos, ou de grande parte dessa megafauna que foi extinta, com esses ambientes abertos, né? É difícil a gente imaginar um mamute vivendo dentro de uma floresta. Então, conforme a era glacial foi finalizando e entrando numa era interglacial, que é essa que a gente está hoje, as formações abertas retraíram, savanas, campos, e teve um aumento das formações das florestas tropicais. Tá? E, consequentemente, plantas diminuem sua área de extensão, sua área de ocorrência, e isso tem impacto na fauna. Tudo bem? Então, mudança no regime de chuvas, umidade, alteração do nível do mar, temperatura, esse conjunto de fatores leva a essas mudanças dos biomas de forma assim bem mais ampla dos ecossistemas, e isso interfere positiva ou negativamente em algumas espécies. Aquelas que são influenciadas negativamente, se não se adaptam rapidamente a essa mudança, extinção. Ok? Tudo bem, gente? Tá. Então, as extinções naturais têm esses tipos de extinções que a gente comentou. Tá? Extinção em massa, eventos de uma grande quantidade, uma grande diversidade de espécies é extinta num período de tempo relativamente curto, apesar de que esse período de tempo pode ser milhares ou milhões de anos. Tudo bem? Não vamos entender período de tempo relativamente curto como sendo meses ou anos. Tá? Vamos quebrar um pouco essa ideia. E aí, o que a gente tem de extinção normal e extinção de fundo está relacionado a esses dois fatores aqui, em populações pequenas e por fatores genéticos. Tá? A gente vai falar mais especificamente sobre isso e isso quando a gente falar de conservação de populações. Então, a gente vai entrar mais nessa parte de importância de conservar populações pequenas e falar um pouquinho mais da diversidade genética, tá? Ou como que esses fatores estão intimamente associados à extinção. A gente vai deixar isso, tem uma aula só sobre isso, tá? Então, aqui a gente tem as 5 principais extinções em massa, tá? Então, o período de tempo onde elas ocorreram, tá? Apesar da mudança, da extinção dos dinossauros ser a mais conhecida, a extinção do final do Cretáceo, tá? Ela não foi a mais drástica na história da vida da Terra. Então aqui a gente está falando, ó, final do Cretáceo, que é o final do Mesozoico, tá? A colisão de um meteorito, entre outros fatores, tá? Geralmente não é um único fator que leva à extinção em massa. 76% da diversidade da época deixou de existir, foi extinto. Principalmente animais com mais de 10 quilos. Então, quem sobreviveu nessa época? Os dinossauros pequenos, as nossas aves, né?
e animais de tamanho relativamente pequeno, tá? De pequeno porte. Entre eles estavam grande parte dos mamíferos, tudo bem? Mas a maior extinção em massa já registrada é a extinção do final do Permiano. Então, aquela mudança do final do Paleozoico, então o Paleozoico está para cá, o Mesozoico está para cá. Então, aquela mudança do Paleozoico para o Mesozoico, 96% da diversidade conhecida foi extinta. Aqui a gente tem a época de dar tchau para os trilobitas. Tá? Então, a extinção dos trilobitas aqui no final do Permiano. Tá? Essa extinção, ela foi muito... ela foi muito severa para o ambiente aquático. Tá? Tá relacionado... Ó, a gente tá... Pessoal, estou fazendo um histórico, retomando alguns conceitos, tá? Se todo mundo já tiver isso muito bem fixado, muito bem claro na cabeça, me falem que eu passo um pouco mais rápido por isso, tá bom? Mas, por exemplo, nessa época, 245 milhões de anos, a gente tem a Terra, né? E a formação de um supercontinente, Gondwana com Eurásia, Pangeia. Então, é esse supercontinente aqui, a Pangeia. O que acontece? A gente tem uma área continental muito grande, então o clima da Terra ficou muito seco e muito quente. Tá? As áreas de mares rasos ficaram limitados a essas regiões aqui. Tá? Isso é diferente de quando a gente tem, por exemplo, continentes separados. Tá? A área em torno desses continentes é muito maior. Tudo bem? Então, quando essas massas continentais se uniram formando a Pangeia, o centro ficou quente e seco. Então, a Terra virou um grande deserto quente. Tá? E os mares, isso teve consequências muito grandes para a comunidade marinha, para os ecossistemas marinhos. Né? Os mares profundos já têm uma diversidade relativamente baixa, muito pequena. Né? A maior diversidade nos oceanos está associada às áreas de costa, às áreas de mares rasos, recifes de corais e tudo mais. Com esse supercontinente, a área de mares rasos ficou restrita, diminuiu. Tá? Consequentemente, extinção. Resumi todo um quadrimestre de paleonto em 15 minutos de desenhos mal feitos, 2 minutos de desenhos mal feitos aqui. Tá? Mas, de forma geral, a gente associar extinção em massa, tectônica de placas, eras geológicas e a diversidade e os grupos, os táxons que ocorriam em cada momento. Tá? O que eu acho que é menos importante são as razões. Menos importante no sentido de que são menos claras ainda. Tá? Cada momento a gente encontra um novo fator que levou a mudança climática, levou à extinção dos trilobitas. Ok, muito simplista. Mudança climática que foi ocasionada por uma nova conformação dos continentes, tá? Temperatura da Terra muito elevada, seca, mares rasos, acidificação dos oceanos muito quentes, quantidade de oxigênio em mares quentes cai muito, tá?
Ou seja, uma coisa vai levando a outra. É muito simplista a gente falar que mudança climática levou à extinção dos trilobitas, por exemplo. Tá? Ok? E também não foi cair um meteoro, acabou o dinossauro na Terra. Certo? Mas deixar isso aí para as próximas aulas de geologia, paleonto, biogeografia de vocês. Aqui é para a gente entender o que leva a algumas extinções. Não vamos perder o foco. Tudo bem, então, extinção em massa. Uma grande diversidade de táxons, gêneros, famílias, são extintas num período curto de tempo. Tá? Legal. Extinção de fundo. Essa extinção de fundo é aquela taxa normal natural de extinção que a gente vê na natureza, né? Principalmente na ausência de um evento extraordinário, de um evento sísmico, de um meteoro, de uma mudança climática rápida, tá? Então, a extinção de fundo geralmente não está associado com essas mudanças drásticas na Terra. E aí a gente vai começar a associar a extinção de fundo com interações biológicas. Por exemplo, vocês conseguem me falar como que essas interações podem levar à extinção de uma espécie? Eu dei o exemplo de competição, mas, por exemplo, predação ou parasitismo ou alguma dessas interações, como que isso interfere nas taxas de extinção? A gente tem um equilíbrio, né, que ocorre no ambiente. A predação e tudo mais ocorre de forma equilibrada normalmente. Então, a quantidade dos indivíduos, né, de predador e de presa sofre alteração ao longo do tempo. E isso, em teoria, assim, as alterações que a gente, como ser humano, faz, ocorre de uma forma controlada, de uma forma natural, né? Essas oscilações. E aí, conforme vão tendo alterações, você pode ter um aumento muito grande, por exemplo, do predador, que consequentemente vai levar a uma diminuição da presa. Se você tem esse aumento de uma forma descontrolada, talvez esse predador pode ser controlado, por exemplo, por um outro animal. E você tem essa perda desse controle, você consequentemente pode acabar levando à extinção da presa desse predador, entendeu? Eu quis dizer, acho que ficou confuso, né? Mas ele falando também da questão da competição, né? No caso, você está falando relação presa-predador, né? No caso da competição, acho que é semelhante, né? Se você tem dois predadores numa área e um deles tem um desenvolvimento maior, uma natalidade maior em um determinado período, é bem provável que o outro fique sem recurso para manter a existência dela naquela região. Talvez pode ser que isso aí cause a extinção dela. Não sei, estou dando uma hipótese, não sei. Competição por nicho também, né? Que a gente pensou, ou competição por hábitat também, a gente pensou só nessa parte de competição por alimento. Mas a competição por hábitat também pode alterar a esse ponto, né? Legal. Tá bem, bem isso mesmo que vocês comentaram. Alguém mais quer complementar? Essas interações, tá? Interações antagônicas ou interações positivas, elas são moldadas por coevolução, tá? Vamos lá. Interações antagônicas são interações que vão padronizar todo mundo. Alguém vai perder, tá?
interações negativas. Então, predação, competição, parasitismo, sempre alguma das duas espécies que está interagindo vai ser desfavorecida, certo? Quando a gente fala de interações positivas, ambas as espécies vão ser beneficiadas, ou, melhor falando, uma interação positiva quando nenhuma é prejudicada. Então, uma interação positiva pode ser mais, os dois ganham, um ganha, ou um ganha e o para outro é neutro. Tá? São os diversos níveis de mutualismo. Tá? O mutualismo pode ser obrigatório, mutualismo facultativo. Tá? Então, vamos lá. Coevolução. A gente vai estar falando agora de duas espécies que têm interação a nível de competir por recurso. Então, esse recurso pode ser fêmeas, pode ser espaço, pode ser alimento. Tá? Predação, predador e presa. Esse predador pode ser um carnívoro ou pode ser um herbívoro. Então, a gente pensa predador geralmente um carnívoro. Mas uma vaca, por exemplo, é um predador da grama. Tá? Então, herbivoria também é um tipo de predação. E as doenças ou parasitismos também. Nessa interação de coevolução, por exemplo, o que vocês imaginam quando determinada planta começa a produzir ou evolui e começa a produzir uma determinada substância que gera um amargor ou uma toxina, né? Esse predador da planta, o que acontece com ele? Ele vai morrer de fome porque não consegue mais comer essa planta. Não, ele tem outras fontes de alimento, né? Tá, ele pode ter outras fontes, mas e se não tiver? Aí ele vai ter que. Se não tiver, ele se adapta ou ele não morre. Ou Ou ele ele se morre. adapta, ou ele é extinto, exatamente. Tá? Em termos genéticos, isso que eu estou falando acontece mais ou menos assim. Ó. Pode ser uma mutação espontânea, uma mutação que ocorreu no sistema das plantas e começou a produzir uma nicotinamida, sei lá, uma substância que é um tipo de veneno, sei lá, para o predador. A planta não ganha nada, né? Não é uma substância que vai trazer um benefício, só que ela impede o predador de comer ela. Ou os predadores que comem não conseguem digerir. Se dentro dessa população de predadores, de herbívoros, ninguém tiver um gene que permite, ou a produção de uma enzima que permite a digestão dessa proteína nova, toda a população vai ser extinta. Então, a gente vai ter uma extinção local. Tá? Se um indivíduo ou dois naturalmente já tem essa produção de enzima, essa característica vai ser passada para os seus descendentes. Tá? Isso é uma coevolução. Predador, presa. Herbívoro e planta. Tá? Aquele que não está se adaptando a essa mudança, morre. Ou não consegue passar os genes para frente, melhor dizendo. Vai ser extinto. Tá? Essa é a ideia da teoria, da hipótese da rainha vermelha. Ouviram falar dela em evolução? Ou em ecologia? Já, mas eu não lembro, não. Tá. Tá, já vamos falar um pouquinho dela com mais calma. Então, essa extinção de fundo que é onde a gente quer chegar, essa extinção que pode ocorrer naturalmente, pode se dar pelo fato de uma planta ter desenvolvido uma resistência e o herbívoro dela não ter se adaptado a essa mudança. Ok? Pode se dar por competição. Um competidor tem um chifre um pouco maior do que o outro,
tá? Se isso não levar a uma equiparação, uma evolução, uma mudança de características genéticas, morfológicas ou comportamentais, essa espécie pode ser extinta. Local ou extinta de fato. Dentro desse contexto, as populações pequenas elas são mais susceptíveis a esse tipo de extinção. Por quê? Abro a pergunta para vocês de novo. Populações locais são mais susceptíveis à extinção de fundo. Por quê? Populações pequenas, desculpa. Mais suscetíveis à extinção de quê? De fundo. Essa extinção natural que ocorre. Isso, basicamente, populações pequenas têm menor variabilidade genética. Então, se tem uma menor variabilidade genética, tem uma menor predisposição a ter algum indivíduo ou algum grupo lá dentro que naturalmente seja imune a determinada doença, que tem essa enzima que vai conseguir degradar essa proteína da planta. Tá? Então, populações maiores têm uma heterogeneidade ou uma variabilidade genética maior. Isso permite ou dá suporte para que essas populações evoluam ou se adaptem a essas mudanças, sejam elas climáticas ou em decorrência de coevolução. Ok? Então, populações maiores têm maior chance de sobreviver a um evento catastrófico ou a um evento ou a essas interações ecológicas, tá? Mas, de forma geral, um evento catastrófico, uma extinção de massa, geralmente não tem tanta influência no tamanho da população. Tanto populações pequenas como populações grandes vão ser extintas da mesma forma, tá? Mas populações pequenas são mais susceptíveis a essas interações. Então, isso que eu comentei da hipótese da rainha vermelha está associado com a espécie, os organismos estarem em constante mudança, adaptação para conseguir sobreviver. Então, baseado na história do livro, né, tem que correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar. Entendem essa relação da coevolução entre espécies? Como que isso pode levar à extinção? Então, o ambiente está em mudança, as espécies estão em mudança. Tá? Não é porque uma espécie ocorre em determinado ambiente, que ela já está estabelecida em determinado habitat, que isso garante que ela vai sobreviver. Se ela não se adapta às mudanças, ela vai ser extinta. Então, essa corrida se dá a nível genético. Então, seria uma corrida de forma conduzida por interações antagônicas. Um predador que se adapta à mudança na presa, um competidor que se adapta à mudança no seu competidor. Ah, desculpa, Lana. Repetir o quê? Que você perdeu? Isso, é corrida armamentista. Basicamente. Tá? Você tem que se adaptar àquilo que o seu oponente, aquela espécie que você está interagindo de forma antagônica, como que ela muda. Então, se ela mudou, você tem que mudar também. E vice-versa. Corrida armamentista ou hipótese da rainha vermelha, que é correr, correr, correr
para ficar no mesmo lugar. O correr seria se adaptar. E aí? Dúvidas? Tranquilo? Opa. Luca e Jadine, que não são da biologia ainda, talvez esses conceitos estejam um pouco menos claro para vocês. Como que tá? Ah, desculpa, Jadine. Perdão. Tá ok para vocês? Tá. Ok, então a ideia é de que interações antagônicas aumentam a taxa de evolução. Aumentam a taxa das mudanças genéticas. Essa é a ideia. Então, mudança genética leva à adaptação, tá? Permite uma maior adaptação. Tem a ver com a corrida armamentista, correr para ficar no mesmo lugar. Se adaptar ao ambiente, se adaptar às interações e não ser extinto. Ó, a gente está falando de extinção, passando por conceitos ecológicos e conceitos evolutivos. Tá? Ou seja, competir para sobreviver. Predar para sobreviver, fugir da competição para sobreviver, parasitar e fugir do seu parasita. Então aqui a gente tem vários exemplos da dinâmica da rainha vermelha aplicada a interações ecológicas que a gente vê no dia a dia. Tá? A gente pode relacionar isso com competição intraespecífica, competição dentro da mesma espécie, como competição interespecífica. Competição intraespecífica, por exemplo, dois machos competindo por fêmea. E aí a gente vai ter um outro problema. Por exemplo, o desenvolvimento de características sexuais que garantem ou que aumentam o fitness reprodutivo de determinado macho, só que, por outro lado, diminuem a capacidade de sobrevivência no ambiente. Então, a evolução pode atuar de forma ambígua ou sacaneando alguns organismos, porque a gente tem a seleção sexual e seleção ambiental. Por exemplo, machos de carneiros ou de cervos que têm os chifres muito grandes. Ambientalmente, um chifre muito grande traz prejuízos. Né? O animal não consegue se locomover direito entre árvores, pode dificultar a locomoção, gasta mais energia para andar porque a cabeça fica pesada. Tá? Só que se ele não tiver essa galhada muito desenvolvida, ele não consegue se reproduzir porque um macho competidor do lado tem a galhada e a fêmea prefere o macho com a galhada grande. Tá? Ou seja, tem um balanço, um trade-off entre seleção evolutiva, entre seleção sexual, evolutiva sexual e seleção ambiental. Então, uma característica que é selecionada sexualmente, que garante que ele passe seus genes para frente, que aumenta a capacidade reprodutiva, pode não ser efetiva ambientalmente. O importante é passar os genes para frente, só que se ele não sobrevive no ambiente, ele não consegue se reproduzir também. Você não consegue se alimentar de forma adequada, você não consegue se locomover, se ele gasta muita energia para isso, ele também, apesar dele ter a maior galhada entre os machos dessa população, ele não consegue se reproduzir porque não consegue se alimentar, por exemplo.
Então, esse trade-off entre a seleção sexual e a seleção ambiental. Tá? Ou seja, não é só um tipo de coevolução que molda o processo evolutivo. Tá? Esse balanço entre sobreviver, reproduzir, gastar energia para comer, gastar energia, quer dizer, gastar energia procurando alimento, gastar energia reproduzindo, tá? Pessoal, não sei se eu estou entrando muito a fundo nesses detalhes, mas é para a gente ainda entender os conceitos de extinção, tá? Extinção e especiação estão muito relacionados, principalmente a extinção de fundo. Okay? Beleza, então se a rainha vermelha fala você tem que correr muito para ficar no mesmo lugar, tem a teoria do Red King, do Rei Vermelho, que é o corredor mais lento vence. É conflitante, tá? Mas é uma ideia de que cooperar é melhor do que competir. Então, a gente estava falando das interações antagônicas, predação, parasitismo, competição. Agora, as relações mutualísticas, elas também moldam a forma com que as espécies evoluem? Se sim, de que forma? Como que vocês podem me explicar a teoria do Red King baseado no contrário daquilo que eu falei da Rainha Vermelha? Tá, vocês ficaram contando formiguinha da tela, né? Ok, a teoria do Red King é a seguinte: cooperar é melhor do que competir, certo? Então, as taxas evolutivas ou as espécies são beneficiadas se elas cooperarem. Tá? Isso é meio óbvio, só que como que isso atua de forma genética ou de forma evolutiva? Como que vocês conseguem me explicar esses termos aqui? Ó? Os mutualismos moldando a evolução ou a coevolução. Duas espécies que cooperam, elas, como que é a taxa evolutiva delas? Elas tendem a permanecer nesse estágio de não ter, quer dizer, duas espécies que cooperam não tem a tal da corrida armamentista, tá? Não tem essa seleção. E aí? Tá todo mundo viajando ainda? Não entenderam? Eu entendi, mas eu não sei exatamente o que é o que responder. Tipo, seria no caso, por exemplo, os corais seriam um exemplo disso. No caso, por exemplo, no caso, a relação dos corais com as zooxantelas seria um exemplo disso, de coevolução. Eles sobrevivem sem elas por um tempo, mas depois de um tempo acabam morrendo. É uma coevolução. Então, na coevolução, as taxas evolutivas, elas tendem a ser maiores ou menores, ou estáveis, né? Como a Tainá colocou aqui. Porque na competição, na predação, são mecanismos que aumentam a velocidade evolutiva, as taxas de mudança genética. Agora, no Red King, mutualismos tendem a ter taxas menores de alteração genética.
Porque se uma das espécies mudar muito, comportamentalmente ou de alguma forma, tem essa quebra do mutualismo. Concordam? Porque vocês sabem que as interações, elas não são estáticas ou estáveis. O mutualismo pode ter evoluído a partir de uma interação negativa, né? Uma interação antagônica, hospedeiro e parasita, uma interação muito antagônica. O parasita que pega esse hospedeiro mata o hospedeiro. Tá? Essa interação começa a ficar menos negativa. O hospedeiro consegue tolerar a presença desse parasita. Até o momento que o parasita começa a trazer algum benefício para o hospedeiro. Tá? Por exemplo, as bactérias da nossa flora intestinal. Né? Muitas das bactérias que estão no nosso intestino produzem vitaminas que são absorvidas por nós. Essas bactérias que estão adaptadas ao nosso organismo, elas podem ter iniciado essa associação de interação de forma negativa, causando doença. Tá? E essa interação foi sendo moldada pela evolução até se tornar uma evolução mutualística. Okay? Não quer dizer que uma evolução que é mutualística hoje não possa alterar novamente e se tornar antagônica. Então, teoricamente, essa ideia do Red King, populações, espécies que têm interações mutualísticas tendem a ter taxas evolutivas menores. Então, a taxa com que os genes são alterados. Ok? E isso tende a trazer benefícios ou prejuízo com relação à extinção. Ou aquela velha pergunta, depende. Quer dizer, aquela velha resposta, né? Eu acho que depende. Eu acho que depende, eu fico com depende. Porque por um lado, tá mais flexível, né? Querendo ou não, porque se não estão ocorrendo, se essa taxa é menor, isso quer dizer que se vier alguma alteração, talvez essa resposta seja menor. Alguma alteração no ambiente, no caso. Isso. Pensando aí em extinção. Mas aí, ao mesmo tempo, se isso se mantém tranquilo, isso ajuda essa espécie a não se extinguir. Essa relação. Porque se a relação continua e está sendo boa para os dois, está ajudando ela a não se extinguir, não sei. Por isso que eu acho que depende. Bem por aí, tá? Essa interação que eu estou colocando aqui, então, alguns dos primeiros trabalhos, sim, indicavam que essas populações que têm essas espécies, ou esse par de espécies que tende a apresentar interações mutualísticas, apresentam taxas evolutivas menores, tá? Entretanto, tem um trabalhinho aqui, ó, 2016, que eu estou citando, que eu estou colocando aqui para vocês darem uma olhada, que fala da interação entre a Pseudomyrmex e a Acácia. Pseudomyrmex e a Acácia, essa planta. Tá? Plantas do gênero Acácia. É uma interação entre formiga e planta bem conhecida, diversas espécies do gênero Pseudomyrmex têm essa interação com plantas do gênero Acácia. Tá? Por quê? A Acácia fornece abrigo e alimento, recursos. E a Pseudomyrmex protege a acácia contra outros herbívoros. Ok? Legal. Então, tem formigas do gênero Pseudomyrmex que são mutualistas, que são de uma linhagem mutualista, e outras espécies Pseudomyrmex que não são mutualistas. Então, ó,
uma linhagem generalista e uma linhagem mutualística. Foi feita uma análise genética dessas espécies diferentes e a taxa de mudança genética entre elas. E identificou-se que são muito parecidas, tá? Dentro desse gênero de pseudomímics, ok? Então, o mutualismo traz esse benefício para ambas as espécies que estão tendo essa interação e, diferente daquilo que era esperado, né, as espécies também apresentam taxas adaptativas ou de mudança genética relativamente altas, ou tão altas quanto aquelas que não são mutualísticas. Quer dizer que o Red King foi deposto? Cortaram a cabeça dele? Não necessariamente, tá? Mas essas ideias, essas hipóteses, essas teorias, elas estão sempre mudando, tá, gente? Então, esses conceitos, essas ideias foram conhecidas para a formiga, para a pseudomimic, só que podem ser diferentes para outros grupos, tá? E em diversos grupos sabe-se que realmente tem uma taxa adaptativa menor, tá? Uma mudança na frequência de alelos e tudo mais dentro das populações de espécies mutualísticas. Ok? Então tem esses artiguinhos, para todos esses que eu estou citando aqui, estão na pasta de vocês também. São artigos recentes, são artigos interessantes, vale a pena dar uma olhadinha, tá? E, e é isso aqui, gente. Não vamos perder de vista que eu estou falando de extinção. Tudo isso, interações ecológicas, antagônicas e mutualísticas ou positivas, relacionados à extinção das espécies dentro do contexto de extinção de fundo. Vai depender, sim, Alana. Mas essas ideias do Red King e da corrida armamentista da Rainha Vermelha, isso tem funcionado, sim, para grande parte dos grupos. Ok? Beleza. Dá um momentinho só, por favor. Quiserem tomar uma água, pegar um cafezinho lá, 2 minutinhos. A gente vai mudar de tópico. Ir no banheiro e qualquer coisa assim.
Voltaram? Vamos lá. Tá ligado. Eu lembrei um exemplo bom para a gente pontuar essa questão da Rainha Vermelha. Entre os grupos de maior sucesso evolutivo entre os animais, qual que é o táxon, qual que é o filo de maior sucesso evolutivo, pensando em número de espécies? Isso, artrópodes. Ufa. Senão eu ia achar que o professor de zoologia de hoje de vocês foi um fracasso. Ok, artrópodes. Ah, os artrópodes, de forma geral, eles têm sucesso evolutivo devido a vários fatores. Entre eles, as taxas evolutivas são muito elevadas. Eles têm um tempo de geração bastante curto, tá? Então, o tempo entre as gerações, de forma geral, é pequeno. Num ano pode ter centenas de gerações de artrópodes de uma determinada espécie, ou dezenas, o que não ocorre com mamíferos, por exemplo, tá? E, além disso, as taxas de mutação dentro dos artrópodes, de forma geral, é elevada. Então, as características, as mudanças que a gente vê nos artrópodes são rápidas. Então, evolutivamente falando, eles têm uma taxa de mutação elevada, e isso permite que eles especiem de forma rápida também, né, possam aumentar o número de espécies, e isso está associado com essa corrida armamentista da Red Queen. Tá? Correr para permanecer no mesmo lugar. Então, corre muito, taxas evolutivas, taxas mutacionais elevadas, permitem alterações no formato de asa, na coloração, utilizar um apêndice para capturar presa ou para cavar. Tá? São mutações, são alterações, são adaptações ambientais ou adaptações promovidas por mudanças ambientais ou mudanças de interação entre duas espécies diferentes. Tá? A gente vê aí o caso de coevolução com plantas, coevolução com outros artrópodes ou com outros insetos. Tá? Então, um ótimo exemplo para a gente pontuar a Red Queen, essa ideia da corrida armamentista, das elevadas taxas de mutação, são os artrópodes. Beleza? Ok. Vamos falar agora. Tá todo mundo vivo ainda, gente? 10h30 já? Tá ok? A gente vai se empolgando em alguns pontos. Mais um pouquinho a gente finaliza por hoje. Extinção antrópica. Então a gente falou de extinções de causa natural, né? Extinções de fundo, extinções em massa. Agora, extinções antrópicas. E serão as extinções antrópicas ou de causa antrópica que a gente vai abordar praticamente durante todo o componente. Por isso que entender extinção natural é tão importante. Tá? Então, a gente tem aqui uma tabela assim, bem básica sobre o número aproximado de espécies, o número de espécies ameaçadas e a porcentagem de espécies ameaçadas. Está desatualizado, tá? Só que mais importante do que a gente saber esses valores absolutos, a gente tem uma ideia das proporções. Tá? Então, por exemplo, a gente consegue ver, entre os mamíferos, uma elevada porcentagem de espécies ameaçadas. Entre aves, alguns grupos também estão bastante ameaçados, répteis. Tá?
Anfíbio é interessante que uma porcentagem muito pequena de anfíbios ameaçados. Isso também para invertebrados. Só que basicamente porque ainda não se conhece, não se estudou. Tá? Não quer dizer que eles estão menos ameaçados que os mamíferos ou que as aves, mas são grupos negligenciados. Okay? Então a gente consegue ter uma ideia de onde atuar de uma forma mais prática, né, no manejo. Ok. Então, o risco de extinção. Aqui a gente tem as categorias de ameaça. Então, vocês vão começar a ficar mais familiarizados com essas categorias aqui. Então, a gente pode categorizar como dados deficientes, uma espécie não ameaçada, de menor preocupação, e aqui a gente tem os níveis de ameaça, ou as espécies que estão ameaçadas de extinção. Tá? Ameaçada, vulnerável, criticamente em perigo, tá? E a porcentagem em cada categoria. Atualmente, cerca de 29, quase 30 mil espécies de vertebrados terrestres já foram avaliados. Tá? Desses aí, 515 estão à beira da extinção. Um nível muito elevado, uma chance de extinção muito, muito grande. Tá? Essas 515 espécies que estão à beira da extinção, quer dizer que elas estão com uma densidade populacional abaixo de 1.000 indivíduos. Tá? É um censo meio geral, mas o que se conseguiu catalogar é que essas 515 espécies atuais de vertebrados têm populações abaixo de 1.000 indivíduos, ou seja, populações relativamente pequenas. E dados históricos mostram que cerca de 95% de populações de espécies que ficam nesse nível de 1.000 indivíduos ou menos acabaram sendo extintos. Tá? Então, são espécies que estão criticamente ameaçadas, porque, pelo histórico, 95% dessas que atingiram populações menores que 1.000 indivíduos foram extintos. Só 5% se salvaram, 6%. Né? Então, aqui a gente vai entender por que o tamanho populacional é tão importante nessas análises. E trazendo esses dados aqui para o Brasil, dados de 2014, tá, do ICMBio, por incrível que pareça, aqui a gente tem um número de espécies ameaçadas. Né? E aves, quer dizer, peixes continentais, o maior número. Alana, você sabe falar porque quais os peixes continentais de água doce ou marinhos, por que entre os peixes, os continentais têm maior risco de extinção? Não entraria nessa parte de, como você falou, dos outros grupos, né? De também serem grupos que são menos estudados, os peixes marinhos, pela sua dificuldade de acesso, acabam sendo grupos um pouco mais negligenciados. E aí a gente acaba tendo essa discrepância, né? Entre um grupo e outro. Mas, na verdade, é porque a gente não tem tantas informações, né? Sobre os grupos marinhos. Quando a gente está nesse ambiente de água doce, querendo ou não, é um ambiente que é mais fácil de ser estudado. Tá, esse é um ponto. Outros pontos, por exemplo, os ambientes de água doce podem ter populações mais isoladas. Então, a ideia das populações pequenas é mais presente em peixe de água doce também. Um lago, um riacho, uma obra, uma barragem, alguma ação antrópica pode isolar rios ou córregos, né?
Isolando o contato de um rio com outro, a gente está isolando populações. Elas se tornam mais vulneráveis à extinção também. E isso ocorre com menos frequência nos oceanos. Tá? Então, aqui era mais para a gente trazer uma ideia desses números absolutos que a gente tem aqui. Podem complementar se tiver algum comentário também, gente. Mas essas tabelas é mais para a gente ter uma ideia bem geral. Oi? Agora que você tocou nesse ponto dessa parte do isolamento e tudo mais, eu lembrei que realmente tem algumas espécies de peixes aqui no Brasil, por exemplo, se eu não me engano, de budião azul, que foi comprovado que em toda a costa do Brasil se trata de uma só população. Então, tem muito a ver com isso, né, de realmente esse fluxo gênico ser maior, né, de conseguir ter essa conexão maior e os animais não estarem tão isolados. Uhum. Isso é bem importante. E, fisicamente, né, os rios têm um isolamento maior do que os oceanos também. Então, isso aumenta a vulnerabilidade. Ok? Não estou esquecendo de nada. Tá. Entre, né, essas espécies citadas com menos de 1.000 indivíduos, rinoceronte da Sumatra, carriça, esse passarinho normalzinho aqui, né? Nada demais, mas é uma espécie que está com população baixa. Tartaruga, a Chelonodes odensis e o sapo arlequim, homenagem ao Ailton. Só alguns exemplos, tá? A gente pontuar. Então, como que a gente vai saber quantas espécies estão sendo perdidas atualmente por causa antrópica? Então, a gente tem essa ideia de uma diversidade de cerca de 2 milhões de espécies e estima-se que as taxas atuais estão entre 0,01 e 0,1%. Ou seja, a gente tem uma variação relativamente grande. Mas dá um indicativo de que a gente está perdendo de 200 a 2.000 espécies por ano. Estão sendo extintas. E essas taxas, elas são entre 1.000 e 10.000 vezes maiores do que as taxas estimadas para a extinção natural de fundo. Então, essa extinção de causa antrópica promovida pelo homem, pela degradação do hábito de poluição, caça, pesca, entre outros fatores, ela já pode ser considerada a ser extinção em massa. Tá? A velocidade com que ela ocorre é uma extinção em massa, e não mais uma extinção de fundo. Ok? Beleza. Onde essas extinções ocorrem com maior frequência? Ou maior porcentagem? Onde que vocês indicam? Que ambientes? Que a gente está perdendo o maior número de espécies atualmente? Ilhas. Exatamente. Por que ilhas? Porque as ilhas são ambientes mais isolados e aí normalmente tem uma taxa de endemismo muito maior, né? E isso facilita, né? As populações tendem a ser menores e tem uma diversidade genética menor, ou seja, estão mais suscetíveis a não conseguirem se adaptar. Boa. Basicamente é isso mesmo. Então, as ilhas, normalmente elas têm uma taxa de endemismo maior. Taxa de endemismo é espécies únicas que ocorrem em determinado ambiente, tá? Então,
O endemismo, uma espécie endêmica da Nova Zelândia, por exemplo, é uma espécie que só vai ocorrer na Nova Zelândia. Assim como a espécie endêmica de Madagascar, da Fiji, Cuba e por aí vai. Então, as ilhas, por estarem afastadas, isoladas de massas continentais, elas tendem a ter uma taxa de endemismo maior. Tá? Isso explica o porquê que a Austrália tem essa diversidade de mamíferos tão diferente do restante do mundo. Tá? Apesar de ser considerado um continente, é um continente que permaneceu, que está isolado dos demais continentes há muito mais tempo que os outros. Tá? Isso permitiu que a especiação ocorresse de forma específica, moldasse os organismos da Austrália, pressões ecológicas evolutivas diferentes nesses organismos. Tá? Questão de ecologia. Tá, então, o endemismo é um ponto importante para as ilhas. Relação espécie-área. Já ouviram falar isso? Em biogeografia de ilhas? Tá. Ou seja, a relação espécies-área traz essa ideia de que áreas menores comportam um número menor de espécies, tá? Áreas maiores comportam um número maior de espécies. É intuitivo, é óbvio. Como? O como que é o interessante, tá? A ideia da teoria de biogeografia de ilhas, relação espécie-área, ela, o número de espécies de determinado ambiente, de uma ilha, por exemplo, ou de um fragmento, ele é determinado por um equilíbrio entre as taxas de imigração e as taxas de extinção. Imigração ou especiação, ou a soma das duas. Tá? Quando a gente pensa num tempo geológico curto, falar especiação acaba sendo um pouco que fora de sentido. Tá? Então a gente pensa na imigração, as novas espécies que estão surgindo, que estão chegando, colonizando esse ambiente, e a taxa de extinção. Pensando que a extinção ocorre naturalmente, aquela extinção de fundo. Tá? Naturalmente tem espécies que estão sendo extintas por N fatores, competição, predação, não se adaptam ao ambiente que está mudando. Ok. Ilhas pequenas tendem a ter... Tá, então vamos lá. O equilíbrio, o número populacional, a riqueza, o número de espécies em determinado ambiente, em determinada ilha, se dá por esse equilíbrio entre imigração e extinção. Ok? Ok. Beleza, então, extinção a gente perde, imigração a gente ganha. Tirando quem perde, somando quem ganha, a gente tem um número de espécies, a riqueza. Tamanho e isolamento das ilhas. Tamanho de ilha. Em ilhas pequenas, extinção tende a ser maior ou tende a ser menor? Ilha pequena, maior competição, extinção maior. Ok? Ilha pequena também é mais difícil da espécie colonizar. Então, imigração é menor. Ou seja, nas ilhas pequenas, a gente tem um número de espécies menor do que nas ilhas grandes. Ó, se a gente vê, a taxa de extinção nas ilhas pequenas é mais acentuada, é mais inclinada. Na ilha pequena, a taxa de imigração é menor. Ou seja, consequentemente, nesse balanço, mais imigração, menos extinção, ilhas pequenas, menos espécies do que ilhas grandes. Ok? Teoria de biogeografia de ilhas.
Tamanho de ilha. Então, a biogeografia ela considera tamanho e isolamento. Isolamento seria o quanto que essas ilhas entendam como sinônimo fragmentos, patch, o ambiente, tá? Não necessariamente uma ilha, mas pode ser um fragmento. O quanto que esses fragmentos, essas ilhas estão próximas de um ambiente colonizador, que permite que espécies saiam e colonizem, e o quanto que ele está afastado. Certo? Então, ambientes mais próximos, ilhas mais próximas, permitem uma maior taxa de imigração. Ambientes mais distantes, a taxa de imigração é menor. Então, a distância da ilha, a distância e o isolamento desse fragmento não impacta necessariamente no grau de extinção, tá? Mas impacta na taxa de colonização de novas espécies. Então, consequentemente, numa ilha isolada, eu estou ganhando poucas espécies, e numa ilha próxima ou menos isolada, estou ganhando mais espécies. No ambiente que eu estou ganhando mais espécies, a minha riqueza é maior. Tá? Ó, então, a gente está aumentando a riqueza também nesse sentido aqui. Ó. Tá? O número de espécies aumenta para cá. Tudo bem, gente? Ah, professor, mas biogeografia de ilhas está ultrapassado para utilizar em conservação. Tem, concordo, tem teorias, tem ideias que complementam a biogeografia de ilhas, mas o ponto-chave é a relação espécie-área. Ou, se quiserem pesquisar em inglês, tem muitos artigos que é Species-Area Relationship. Ok? Então, áreas maiores têm maior riqueza, maior diversidade de espécies, tendem a ter menor extinção. Ok? Se a gente traz isso para o contexto continental, de fragmentação, outros fatores vão estar influenciando, por exemplo, influência de cidades. Qual é o grau de urbanização próximo ou perto dessas áreas grandes? Poluição, invasão de espécies exóticas, entre outros fatores. O tipo de matriz, então uma matriz que está envolvendo esses fragmentos que permite uma maior comunicação entre os fragmentos. Aí a gente vai cair na ideia de metacomunidade. Tá? Um dos pontos críticos da biogeografia é que ela simplifica e ela considera pouco os eventos de recolonização. Tá? O quanto que a colonização ocorre entre populações diferentes. Porque na biogeografia a gente pensa uma área única, um continente, sendo a área de colonização. Tá? Então, na biogeografia, as espécies saem do continente e colonizam as ilhas. Na metacomunidade, aplicado também ecologia de paisagem, os fragmentos pequenos ou grandes, a gente imagina que tem comunicação entre eles, tá? Em menor ou menor nível. Tá? Entre alguns desses fragmentos, é possível que haja corredores que permitem e facilitam a comunicação, facilitam a troca genética, diminuem as taxas de extinção. Tá? Então, não quer dizer que a teoria de biogeografia está errada, ela foi complementada. Tá? A ideia de que áreas maiores tendem a ter maior número de espécies
Isso é válido, tá? Áreas maiores tendem a ter menores taxas de extinção, é válido, tá? O que importa, o que está complementando é o quanto que essa matriz, se a gente for falar num contexto de ecologia de paisagem, o quanto que a matriz é mais... esqueci o termo. Permeável, não lembro se é esse termo, tá? Então, em torno dos fragmentos, a gente tem uma matriz, pode ser oceano, pode ser o cultivo de eucalipto, pode ser cidade, tá? Mas esses fragmentos, esses hábitats favoráveis, eles estão rodeados de hábitats desfavoráveis, tá? Então, o quanto que uma matriz permite a migração de um ambiente para o outro, isso determina muito o grau de colonização e extinção das áreas, dos fragmentos. Tá? Tudo bem? Se tivesse que fazer a prova de biogeografia de ilhas hoje, todo mundo iria bem, então. Pessoal, a gente está falando isso no contexto de conservação. Tá? Cada ilha pode ser uma unidade de conservação também. Então, se a gente está pensando um plano de manejo para o muriqui, macaquinho, a gente tem que pensar na conectividade entre essas unidades de conservação. Unidades grandes, unidades pequenas, características específicas de cada ilha, de cada fragmento, tá? Então, nesse sentido, um plano de manejo, um plano de conservação de determinada espécie ameaçada tem que ser pensado, tem que ser considerado para minimizar as taxas de extinção a curto prazo. E a gente usa dessa teoria de biogeografia, teoria de metacomunidades, teoria de paisagem, de ecologia de paisagem, para permitir o fluxo gênico entre essas espécies, diminuindo o grau de ameaça antrópica e tornando essas espécies capazes de sobreviver nesses ambientes que estão em mudança. Então, um determinado ambiente que está com... Estão plantando pinos, eucalipto aqui em volta, né? Esse ambiente está sendo alterado. Essas espécies vão conseguir se adaptar a essa mudança ambiental ou não? Qual que é a diversidade genética? Qual que é o fluxo gênico entre os ambientes? Tá? Dúvidas, questões, perguntas? Vamos lá. Confundir aquilo que vocês sabiam sobre essas teorias ou esclarecer um pouquinho? A gente consegue relacionar isso com extinção, com conservação? Como que está a cabeça de vocês? Tudo bem, então? Beleza, então o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Acho que tá entendendo, Luca? Tá. Se tiver perdido o fio da meada, volta, dá uma olhadinha. É importante vocês estarem acompanhando o texto, tá? Isso que eu estou falando aqui acaba sendo muito mais não, né? Mas
Eu estou indo além do conteúdo que traz o livro e os artigos, dê uma olhada. Ah, professor, mas tem 3, 4 artigos para ler? Não, não precisa ler o artigo todo. Dê uma olhada na... Parece brincadeira, mas é sério. Dê uma olhada nas figuras, nos gráficos, tentem compreender os gráficos, olhem o abstract, o resumo. Tudo isso já ajuda a gente ir pegando essas nuances da Red Queen, da biogeografia, tá? E a gente vai começar a aplicar esses conceitos nas próximas aulas que são um pouco mais focadas na conservação, de fato. Ameaça de determinado tipo, quais as consequências? Eu acho que está no Siga. Vocês têm acesso? Deixa eu ver rapidinho. Talvez eu tenha colocado como notícia. Podem ligar o microfone e falar se tiverem dúvidas, tá? Eu estou abrindo o Siga aqui só para confirmar. Isso, é essa pasta aí. Hoje à tarde eu já coloco essa aula de hoje. Tá, notícias. Tá como notícia passada, a pasta do Siga, tá? Então, quem quiser dar uma olhada depois, tá lá tá no Siga, só que tá como uma notícia já da semana passada. Eu vou cadastrar de novo dentro da aula de hoje, disponibilizar a gravação. Procure o material, dê uma olhada e essa semana eu cadastro a atividade para a semana que vem. Tá. Então, Alana, eu vou passar o roteirinho, colocar no Siga. Tá? Mas basicamente vocês vão ter que estudar, explicar a categoria e falar um pouquinho sobre algumas categorias, como que a gente faz o estudo de algumas categorias e critérios dentro desse documento do ICMBio. Tá? Mas não é nada muito complexo, não. Tudo bem? Só para a gente não passar a semana que vem em branco. E se tiverem dúvidas com relação à atividade, me escrevam. Dúvidas com relação ao conteúdo, também me escrevam. Tá? Eu acho que é isso. Dúvidas, gente? O conteúdo de hoje foi muito denso? Ok? Beleza, gente. Então, estou encerrando a gravação.